Olá, pessoal! Mais um tópico de língua portuguesa direcionado à redação. Hoje trabalharemos com o emprego da vírgula, que tem sua relevância na construção de uma redação coerente, de uma redação coesa, ou seja, um texto bem construído. Para que isso seja possível, é necessário que se faça uso deste tão importante sinal de pontuação aqui presente no nosso dia a dia e nas nossas leituras cotidianas. Vamos lá. Que é o conceito bem simples de vírgula, que é um sinal de pontuação que, além de servir para separar elementos de uma mesma frase, ou seja, de um enunciado com sentido completo, ele serve para dar uma pausa, para indicar uma pausa no texto, na leitura. Aqui começaremos com alguns casos do emprego da vírgula. Bom, primeiramente a vírgula serve para separar palavras de mesma função sintática, ou seja, palavras que exercem a mesma função, empregam o mesmo sentido para a frase. Palavras de mesma função sintática que são separadas por vírgula se não vierem unidas aqui pela conjunção e ou nem. Aqui são essas classes de palavras de mesma função sintática. Elas podem ser sujeito, predicado, adjunto adverbial, adjunto adnominal, substantivo, vocativo, aposto e etc. E uma série de outras palavras que exercem a mesma função sintática, quando não vierem ligados pelo conectivo e ou e nem, fatalmente receberão a vírgula. Exemplo: comprei livros, vírgula, revistas, vírgula, jornais, vírgula, discos e brinquedos. Aqui nós temos classes de palavras que exercem a função de objeto direto da oração. Quando eu digo comprei, vem a pergunta: comprei o quê? Então trata-se aqui de um verbo transitivo, transitivo direto, ele requer complemento. E eu uso vários aqui: livros, revistas, jornais, discos e brinquedos. Percebe-se aqui que eles não, a princípio, não estão ligados pelo conectivo e, portanto, recebem a vírgula. Aqui no finalzinho da frase que foi usado o conectivo e, mas ele poderia ser muito bem substituído pela vírgula. Ficaria: comprei livros, revistas, jornais, discos, brinquedos. Mas aqui ele preferiu usar o e. Talvez para ilustrar aqui melhor o exemplo. Mas todos esses termos aqui exercem a função de objeto direto, ou seja, exercem a mesma função sintática. Daí o emprego da vírgula. Mais um caso de uso da vírgula: isolamento, separação de aposto. Ou seja, o aposto é a palavra que explica ou especifica outro termo na oração, ou seja, é uma explicação acessória de um termo. E a regra diz que o aposto é sempre separado por vírgula. Exemplo: o resto, vírgula, os CDs, vírgula, nós colocamos no armário. Eu poderia muito bem dizer somente: o resto nós colocamos no armário. Mas o que são esses restos? Aí vem a explicação acessória: os CDs. Os CDs, então os CDs é aposto, é uma explicação acessória do termo anterior aqui, restos. Então, vírgula aqui para isolar o aposto, como muito bem diz a regra. Se eu tivesse aqui, por exemplo, Cabral, vírgula, o descobridor do Brasil, vírgula, chegou ao litoral em 1500. Esse o descobridor do Brasil seria uma explicação acessória de Pedro Álvares Cabral. Então, fatalmente seria isolado por vírgula. Todo aposto, ou seja, toda explicação acessória de um termo anterior, ele obrigatoriamente, através da regra, vem separado por vírgula. Isolamento do vocativo. O que é o vocativo? O vocativo, palavra usada para nomear pessoa ou objeto ao qual nos dirigimos. O vocativo, segundo a regra também, sempre será separado por vírgula. Ou seja, quando nós nos referimos a uma pessoa, o objeto ao qual nos dirigimos,
essa palavra usada para nomear se chama vocativo, ou seja, é uma espécie de chamado bem explícito a pessoa ou objeto ao qual nos referimos. Exemplo aqui. Ela não te chamou Mariana, ou seja, ela está nomeando a pessoa ao qual ela está se referindo. Então, separa-se por vírgula segundo a regra. Muito fácil na frase você identificar um vocativo. É um chamamento, uma referência ao objeto ou à pessoa ao qual se está fazendo essa devida referência. Que nem um exemplo aqui. Ele não te chamou Mariana. Então, Mariana aqui é o vocativo e está sendo isolado segundo a regra por vírgula. Serve também para isolamento do adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? Ele vem para modificar o sentido de um adjetivo, verbo ou advérbio. Aqui o adjunto adverbial ele exerce uma função similar ao advérbio, ou seja, ele serve para modificar, para indicar circunstâncias. Ou seja, ele pode modificar um adjetivo, ele pode indicar, modificar uma circunstância do verbo ou até mesmo do próprio advérbio. Exemplo. E segundo a regra, ele sempre será separado por vírgula. Sempre será separado por vírgula. Exemplo. Ontem de manhã ela me ligou. Ou seja, é um adjunto adverbial indicando circunstância de tempo. Como ele vem no início de frase, ele fatalmente é separado por vírgula. Se ele viesse no final da frase, ela me ligou ontem de manhã, ele seria separado por vírgula? Não. Eu esqueci de incluir aqui na regra, mas a regra completa será sempre separado pela vírgula quando vier no início da frase, ou seja, ele quebrar a ordem natural da frase, que seria ela me ligou ontem de manhã. Como eu desloquei esse adjunto adverbial aqui para o início da frase, ele é obrigatoriamente separado por vírgula. Então, isso aqui é até um macete. Toda vez que o adjunto adverbial, ou seja, o termo modificador aqui for deslocado para o início da frase e for quebrada aqui a ordem natural, lógica da frase, ele será separado por vírgula. Isolamento, isso aqui é outra regrinha básica também. Isolamento do nome de um lugar que vem antes da data. Isso aqui é muito usado no nosso dia a dia para a confecção, principalmente de correspondência. Isso aqui é praticamente já intuitivo. Campinas, 27 de julho de 2012. Santarém, 29 de julho de 2016 e por assim vai. Pela regra, para isolar o nome de um lugar do restante aqui da data. Isso aqui é muito simples. Eu acho que é uma das regras mais simples que existem. Outro caso, isolamento de palavras explicativas ou retificativas. Isso aqui é muito usado também nas escritas, é muito usado nas leituras. Isso aqui já se torna até corriqueiro com a prática. Termos como isto é, ou melhor, ou seja, por exemplo, a saber e sem dúvida serão sempre separados por vírgula, ou seja, todo termo explicativo ou retificativo introduzido em uma frase ou em um período, ele será sempre separado por vírgula. Exemplos: aquele papel, isto é, aquele documento, ficou em cima da mesa, ou seja, são termos. Aqui nós temos um termo explicativo e aqui nós temos ao mesmo tempo também, digamos assim, uma espécie de termo retificativo. Aquele papel, isto é, aquele documento ficou em cima da mesa. Então, segundo a regra, separado por vírgula. Nesse exemplo, temos uma construção diferente. Isto é um termo explicativo, então, logicamente, vem separado por vírgula. E temos essa outra separação, como eu já citei anteriormente.
para aquele documento aposto já aquele papel. Então, na verdade, aqui ele está funcionando como um aposto e não como um como um termo retificativo, como eu tinha me referido anteriormente. Ele está funcionando aqui como um aposto, ou seja, aquele papel, aquele documento, ou seja, é uma explicação acessória de papel. Então, aqui é um exemplo de frase em que eu tenho ao mesmo tempo um termo explicativo e um aposto. Se eu tenho um aposto, também será separado por vírgula. Separação de orações coordenadas. Esse tema aqui eu já abordei em um vídeo anterior que tratava das conjunções coordenativas, sendo que orações coordenadas são aquelas orações que possuem sentido completo, sentido independente, ou seja, uma não é complemento da outra, elas têm sentidos autônomos. Aqui diz que seja nas coordenadas sindéticas ou nas assindéticas, sempre utilizaremos vírgulas para a separação de orações coordenadas, se elas não estiverem ligadas pela conjunção e. As orações coordenadas sindéticas são as orações ligadas, apesar de ter sentido independente, sindéticas são ligadas por conjunções coordenativas. Já as assindéticas, apesar de elas serem coordenadas, elas não são ligadas por conectivos. Daqui o termo assíndito ou assindéticas. Ou seja, tanto faz nas orações que são ligadas por conectivo ou não, elas serão separadas por vírgula. E aqui entra também aquela regrinha do conectivo e, que está muito presente. Ou seja, vírgulas para a separação das orações coordenadas se elas não estiverem ligadas pela conjunção e. Exemplo: pegou o carro, abriu, fez várias anotações. Aqui eu tenho 3 orações coordenadas, o quê? Assindéticas, porque elas não são ligadas por nenhuma conjunção aqui. Pegou o caderno, primeira oração com sentido completo, coordenada, abriu, outra oração coordenada, fez várias anotações, ou seja, outra oração coordenada. 3 orações coordenadas que não são ligadas por nenhum conectivo, portanto, orações coordenadas assindéticas e, segundo a regra, obrigatoriamente separadas por vírgula, já que não possui a conjunção e. Se eu usasse, por exemplo, pegou o caderno e abriu e fez várias anotações, estaria incorreto? Não, não estaria incorreto. Mas aqui a regra diz que na ausência do conectivo e, eu uso obrigatoriamente a vírgula. Aqui é o complemento da regra. Se a conjunção e aparecer, a vírgula só será utilizada quando os sujeitos forem diferentes ou quando a conjunção se repetir. Ou seja, quando a oração, quando o período coordenado possuir sujeitos diferentes ou quando a conjunção se repetir. Mesmo assim, nesse caso aqui, a vírgula, o emprego da vírgula será opcional. Exemplos: ela não queria ir ao médico e chorava, e gritava e esperneava. Aqui incorre aqui na regra se a oração, as orações do período possuir a conjunção aqui com repetição, ou seja, aqui a conjunção e se repete, e gritava e chorava, mas aqui a regra diz que quando a conjunção se repetir, o emprego da vírgula aqui será opcional. Por exemplo, aqui, se você colocasse: ela não queria ir ao médico e chorava, e gritava, e esperneava, sem o emprego da vírgula, está correto. Mas o emprego da vírgula está incorreto? Também não. Aqui o uso é opcional. Daqui é o exemplo se repetindo aqui logo abaixo. Ela não queria ir ao médico e chorava e gritava esperneada. Não está incorreto.
tanto uma quanto a outra, o uso da vírgula é opcional. Aqui mais um caso de emprego da vírgula, que é para separar as orações subordinadas. Retomando lá o conceito do ensino médio, ensino fundamental, orações subordinadas são aquelas orações que complementam o sentido da oração principal, ou seja, elas não têm sentido completo. Elas dependem do sentido da outra para existir, ou seja, elas complementam o sentido de uma oração principal. Daí essa denominação subordinadas. A vírgula aqui nesse caso, ela não vai separar todos os casos de orações subordinadas. Tem uns tipos específicos aqui de orações subordinadas que irão requerer o emprego da vírgula. Aqui como exemplo nós temos as orações substantivas, orações subordinadas substantivas apositivas, as adjetivas explicativas e as adverbiais. Percebam aqui essa denominação, apositivas. Nós vimos que a vírgula ela separa aposto. Então, a oração que exercer a função de aposto, ou seja, a oração subordinada que exerce a função de aposto, ela também será separada por vírgula. Assim como as adjetivas explicativas, que vão substituir aqueles termos explicativos dentro da regra, e as adverbiais, que nós vimos anteriormente que o adjunto adverbial ele é separado por vírgula. Então, fatalmente, a oração subordinada que exercer essa função, ou seja, a oração subordinada adverbial, ela também será separada por vírgula. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Oração subordinada substantiva apositiva. Esse apositivo aqui já remete à ideia de aposto, então será separado por vírgula. Exemplo. Seu grande sonho de viajar para fora do país estava distante. Essa oração de viajar para fora do país, ela não tem sentido completo sozinho. Se eu falar para alguém de viajar para fora do país, não vai transmitir sentido completo nenhum. Ou seja, ela está simplesmente complementando o sentido da frase anterior. Seu grande sonho. Ou seja, ela está exercendo uma função de explicação de um termo anterior. Só que ela não é apenas um termo explicativo, ela não é apenas um aposto, ela é uma oração, porque ela tem verbo aqui, viajar. Ou seja, ela é uma oração subordinada, porque ela explica um termo anterior. Apositiva, porque ela exerce uma função de aposto, ou seja, de uma explicação a um termo anterior. Daí ser separada por vírgula. Então, toda oração subordinada substantiva apositiva, ela, pela regra, é separada, isolada por vírgula. Oração subordinada adverbial. A regra diz que a vírgula nessa oração é obrigatória se essas orações estiverem intercaladas ou antepostas à oração principal. Intercaladas se elas estiverem no meio, digamos assim, a grosso modo, da oração principal. Ou antepostas, ou seja, antes da oração principal. Antes de findar a semana, aqui primeiro exemplo, o dólar subiu. Ou seja, ela está indicando aqui uma circunstância de tempo. Antes de findar a semana, o dólar subiu. Então, pela regra aqui, ela está anteposta à oração principal, que no caso aqui é o dólar subiu. Ela foi deslocada aqui para o início, está anteposta. Então, pela regra, obrigatoriamente separada por vírgula. Se vier após a oração principal, a vírgula é opcional. Exemplo, ouvia muitas histórias quando era menino. Aqui eu tenho a oração principal, ouvia muitas histórias. Aqui eu tenho a oração subordinada adverbial, quando era menino, ou seja, indicando a circunstância de tempo. É a mesma ideia lá do adjunto adverbial, mas aqui refere-se a uma oração subordinada adverbial. Ou seja, quando ela vier anteposta, ou seja, na ordem natural aqui a oração principal, ela pode ou não
vir deslocada por vírgula, tanto faz, não vai ser considerado pela regra como uma construção equivocada. Tanto que aqui nós ilustramos dois exemplos. Ouvi muitas histórias quando era menino e ouvi muitas histórias, vírgulas, quando era menino. Ou seja, quando vi a ordem natural da oração, ou seja, a circunstância, a oração subordinada adverbial, vier no final, ou seja, anteposta à oração, quando ela vier após a oração principal, ela pode ser ou não deslocada por vírgula. Nesse caso aqui, o uso é opcional. Bom, pessoal, agradeço aqui a atenção de todos. Nos perdoe aí por algumas falhas. A nossa intenção aqui é contribuir para que você possa ter sucesso aí em um processo seletivo, para que você tenha uma aprovação. Iremos com certeza postar novos vídeos. Acessem o nosso canal, se inscrevam, deixem sugestões, críticas nos comentários, onde nós podemos melhorar, se cometemos algum equívoco, para que possamos retificar. A nossa ideia aqui é contribuir. E logo, logo iremos postar mais tópicos para ajudar a galera aí a ter um bom desempenho na redação. E contamos com o apoio. Se inscrevam no canal, loguem, deixem seu like e contribuem para que o canal continue sendo divulgado e continue sendo aperfeiçoado para dar uma força aí para a galera que tem aí uma certa dificuldade em alguns tópicos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.